Pessoal, agora eu vou falar sobre performance. Performance, desempenho, desempenho do sistema de arquivos. Então, a primeira ideia para a gente aumentar o desempenho do sistema de arquivos vai ser de a gente espelhar os blocos na memória, né? Porque o disco é lerdo, a memória é mais rápida, então se a gente colocar os blocos do disco na memória, então a gente tende a ganhar aí ter um desempenho melhor. Então, essa ideia aí de colocar os blocos do disco na memória, a gente vai chamar que esses blocos que na memória espelham o disco, a gente vai chamar de block cache, tá bom? Block cache é, é o bloco na memória espelhando o disco, tá? Block cache, tá legal, pessoal? E aí, para a gente manipular aí os block cache, a gente vai precisar de duas estruturas de dados, tá? Então, uma estrutura de dados é uma hash table e a outra estrutura de dados é essa que está organizando os blocos em uma lista ligada do LRU para o MRU, do LRU, do Least Recently Used, para o MRU, Most Recently Used. Então, eu vou explicar para vocês as duas estruturas de dados. Vamos começar então com a hash table, tá bom? Então, vamos supor que você tenha 1 trilhão de blocos no disco. A gente vai usar uma função de hash para mapear esse número de 0 a 1 trilhão em 8 entradas, porque eu contei aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então aqui como eu tenho 8 entradas aqui, então vamos chamar isso daqui de eu preciso de uma função que mapeia, uma função de hash que mapeia 1 trilhão nessas 8 entradas aqui da minha tabela de hash, tá? Então vamos supor, sei lá, hipoteticamente, que o meu bloco 1000 e o meu bloco de número 2000 eles sejam mapeados usando a função de hash na mesma. Eles fazem que essa função de hash vai transformar o 1000 em 1, né? Podia ser um número de 0 a 7, mas faz conta que é 1, e a função de hash de 2000 vai transformar no número 1 também, tá? Aí vamos supor que eu queira perguntar, eu tenho um bloco 1000, o meu bloco 1000 está na... Eu tenho meu block cache aqui, né, correspondente ao meu bloco 1000 que está no disco. E onde é que está ele? Aí eu vou usar a função de hash para isso. Ó, eu aplico a função de hash aqui e obtenho o número 1, tá? E vamos supor que esse daqui seja o bloco que espelha o bloco 1000. E esse daqui seja o bloco que espelha o bloco 2000, tá bom? Então, eu olhando essa função de hash, faço a função de hash, cai no número 1, eu entro aqui e pergunto, você é o bloco cache que espelha o número 1000? Não. Então, eu vou para o bloco seguinte, olhando esse ponteirinho. Você é o bloco cache que espelha o bloco 1000? Sim. Ah, então eu encontrei. Esse cara aqui, encontrei. E é para isso que serve essa função de hash. Essa função de hash serve para a gente então estar procurando de uma forma eficiente, de uma forma rápida, os blocos, esses block cache aí, né, que espelham blocos que estão na memória. Ponto, acabou. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? Agora vamos para uma outra estrutura de dados, que é esse LRU e MRU. Então, à medida que os blocos estão sendo utilizados, eles vão saindo do Most Recently Used e vão caminhando para o Least Recently Used, tá? Tá bom? Então, toda vez que alguém, por exemplo, fizer uma alteração em um bloco, faz quanto que eu pego esse bloco 1000, eu acessei o bloco 1000 e fiz uma alteração nele, escrevi alguma coisa. Bom, se eu acabei de fazer uma alteração nesse bloco 1000, então eu devo, nessa outra estrutura aqui, eu devo colocar ele no final da fila. Eu devo colocar ele no MRU. O MRU, não sei se vocês se lembram,
é most recently used, tá bom? Então a gente deve falar que esse bloco 1000 ele acabou de ser utilizado. E por que eu quero avisar que o bloco 1000 acabou de ser utilizado? Alguém tem alguma ideia? Porque se por acaso eu esgotar aí os block caches, né? Eu não tenho mais buffer, deve ser muito rápido eu esgotar isso. Então, se eu não tenho mais buffer na memória, não tenho mais lugar, né, não tenho mais espaço aí para esses block cache, eu tenho que me desfazer de um. De quem que eu vou me desfazer? Daqueles que foram menos usados recentemente, daqueles que foram least recently used. Então, aqui desse lado aqui do front, eu tenho os blocos que devem ser descartados se eu precisar de memória. Então, esses daqui são os melhores candidatos para descarte. Descarte. Eu vou descartar esses blocos que estão aqui na frente. Esses blocos que estão aqui no final são os blocos que eu deveria guardar. Então, esses blocos aqui que eu deveria guardar. Eu falei para vocês, quer dizer, guardar no sentido de evitar de jogar fora, né? Pessoal, eu tinha falado para vocês quando eu estava dando aula sobre páginas de memória que eu gostaria de descartar as páginas LRU também, as Least Recently Used. Eu falei isso para vocês. E eu falei para vocês também que era difícil de a gente manter uma lista ligada como essa, né? Das páginas Least Recently Used ou das páginas Most Recently Used para as Least Recently Used. Era difícil de manter esses ponteirinhos aqui entre as páginas. Por que isso? Porque eu deveria ficar atualizando esses ponteiros que vocês estão vendo aqui, eu deveria ficar atualizando esses ponteirinhos a cada instrução sendo executada. Isso é totalmente inviável. Se eu fizesse isso, o desempenho da máquina cairia e iria lá para baixo. Então, a pergunta é, agora quando eu estou trabalhando com esses block cache, será que eu consigo atualizar essa lista aqui? Consigo sim, né? Porque esses eventos de eu estar manipulando o disco são eventos muito raros e dá tranquilamente para eu estar fazendo esse tipo de coisa. O problema é que eu tenho 4 tipos de blocos. Eu tenho blocos que pertencem a arquivo, diretório, os blocos indiretos, né? Se você não lembra o que são blocos indiretos, vai lá, procura o meu vídeo sobre inode, tá legal? Dá uma estudada naquilo. Eu tenho blocos também onde estão os inodes. 4 tipos de blocos, tá? Então essa estrutura aqui é legal, principalmente para blocos onde eu tô mexendo com arquivos. Então, toda vez que eu vou e acesso, por exemplo, um bloco de arquivo, eu pego esse bloco que eu acabei de acessar e coloco do lado do Most Recently Used, para evitar com que ele seja jogado fora. No entanto, para esses outros tipos de blocos, diretório, indireto e inode, que tem tudo a ver com a estrutura do file system, eu não vou fazer isso. Eu vou colocar sempre, toda vez que eu fizer uma alteração no diretório, em um bloco que pertence a um diretório, uma alteração em um bloco indireto ou uma alteração em algum inode, algum bloco que mexe com inode, que tem a ver com inode, eu vou pôr o bloco não desse lado aqui para evitar o descarte, mas justamente eu vou pôr do lado ao contrário para ele ser descartado rapidamente. Alguém tem alguma ideia por quê, pessoal? Por quê? Por quê? Alguém tem alguma ideia? É porque se a força acabar e esses blocos que mexem com a estrutura do sistema de arquivos não forem gravados rapidamente, então eu não vai ter aí como eu recuperar o meu sistema de arquivos. Então, como esses diretórios aqui são extremamente importantes para, digamos assim, para a estrutura do sistema de arquivos, do file system. Então, como eles são muito importantes, eles têm que ser escritos no disco rapidamente. Por isso, a gente vai sempre colocar eles
aí do lado do LRU. Entenderam a ideia aí de como é que funciona? Eu gosto pra caramba dessa transparência, tá legal, pessoal?